Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem, de um jeito amoroso, tranquilo, verdadeiro. Hoje foi uma sugestão de uma seguidora muito querida e ela gostaria de abordar sobre medos. Eu fiquei me perguntando, medos? Que medos? Nós temos tantos. Então, nós vamos começar uma série chamada Medos que Vivemos em Nós. E vamos começar pelo medo que pulsa, que assombra silenciosamente o coração de tantas mulheres. O medo do abandono. Antes de falarmos deste medo específico, vamos entender primeiro o que é medo. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, que é como se fosse uma bíblia das psicólogas e dos psicólogos, o medo é uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida, um mecanismo biológico essencial que ativa o nosso corpo para a sobrevivência, seja lutando ou fugindo. No entanto, quando o medo se torna excessivo, persistente e desproporcional e começa a transferir a nossa vida cotidiana, pode ser caracterizado como um transtorno. Muitas vezes, comumente, na verdade, um transtorno de ansiedade. Como explica o site Very Well Mind, o medo é uma emoção primária que atua como uma resposta protetora a perigos reais, mas também pode ser desencadeado por ameaças percebidas, imaginadas ou antecipadas, causando ansiedade e reações emocionais intensas. Nosso episódio de hoje explora como esse medo básico, quando ligado ao abandono, cria padrões emocionais e comportamentos profundos que muitas mulheres conhecem muito bem. O que é medo de abandono? O medo de abandono é definido psicologicamente como uma ansiedade intensa e persistente relacionada à perda, real ou imaginária, de uma pessoa significativa ou alguém cuja presença traz segurança emocional. No DSM-5, esse medo está ligado entre os principais sintomas do transtorno de personalidade borderline. Segundo o manual, uma das características centrais do transtorno de personalidade borderline é esforço frenético para evitar abandono real e imaginável. Esse medo não é apenas um sentimento passageiro, mas pode ativar respostas emocionais intensas, desde ansiedade, raiva, até um desespero profundo, em relação às situações cotidianas, como um parceiro que se atrasa para um encontro, uma mensagem não respondida ou um convite não recebido. Estudos indicam que mulheres com medo de abandono podem experimentar um estado constante de hipervigilância emocional, sempre atenta a sinais de rejeição, o que interfere profundamente em suas relações. Um estudo de 2023 publicado no Psychology of Women Journal analisou 505 mulheres e concluiu que o apego ansioso, que tem o medo de abandono como base, está positivamente correlacionado com reatividade emocional e dificuldade de manejo de conflitos, reforçando a ideia de que o medo do abandono impacta diretamente a qualidade das relações interpessoais. Raízes psicológicas do medo de abandono. Teoria do apego. John Bowlby, o pai da teoria do apego, destacou que a qualidade dos cuidados recebidos na infância
formam modelos internos de relacionamento que influenciam a segurança emocional ao longo da vida. Por sua vez, Mary Osgood, desculpe, eu tenho problemas com nomes e sobrenomes, através do seu estudo de situações estranhas, caracterizou o apego ansioso como aquele que a criança apresenta ansiedade e medo da separação dos cuidados, sem a segurança de que será acolhida. Nesse caso, para as mulheres com apego ansioso, o medo do abandono se manifesta na vida adulta como busca constante por reafirmação do afeto, uma dificuldade em confiar plenamente, mas quando o parceiro é presente, então aquela coisa que normalmente as mulheres têm de mesma pessoa, não tá acontecendo nada no relacionamento e ela fica o tempo todo, você me ama? Como um constante lembrete de assim, tipo, de querer ser reafirmado, querer saber se esse amor realmente ele é expresso e não algo tácito. Medo excessivo de rejeição, que pode gerar comportamentos de controle ou autossacrifício. Em um artigo da MDPI de 2022, estudou a relação entre abuso emocional na infância e apego inseguro. E dentre todo o resumo desse estudo, concluiu que o trauma emocional precoce gera medo da intimidade e altos níveis de necessidade e ansiedade nos relacionamentos. Ou seja, o medo do abandono é uma extensão das feridas da infância. É necessário que a gente olhe para a infância e entenda de onde vem todo esse medo do abandono. Mesmo com pessoas que estejam ao nosso lado, o que nós queremos tanto quando mentimos ou nos negamos a coisas que temos vontade. Então, às vezes a gente nega ou a gente se permite a certas situações para que a gente seja aceito pelas outras pessoas. E o que isso quer dizer sobre nós? É algo que a gente tem que se perguntar o tempo todo. Fazendo da forma que essa pessoa quer, o que eu estou abrindo mão? E por que eu estou abrindo mão de algo que pode ser importante para mim? Exemplos práticos e identificáveis para vocês, meus queridos discípulos de Afrodite. Pense naquela mulher que, mesmo após uma discussão pequena, se vê checando compulsivamente o celular à espera de uma mensagem de desculpa ou de carinho. Ou aquela que sente o peito apertar, só de pensar que o parceiro pode estar se distanciando. E por isso evita se abrir ou exige garantias excessivas. Que é essa questão do você me ama? Ainda continua bravo? Você tá bravo? Aconteceu alguma coisa? Talvez você já tenha se visto querendo controlar as situações, tentando agradar demais, ou sentindo que não vale o suficiente para ser amada. Tudo isso pode ser uma manifestação do medo de abandono. Essa ansiedade constante cansa, te fere, mesmo que não seja visível para quem esteja ao seu redor. Impactos no cotidiano e relações. O medo do abandono, quando não reconhecido e cuidado, impacta profundamente a autoestima, a estabilidade emocional. Como por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, esse medo é tão intenso que pode causar comportamentos autodestrutíveis,
Conforme a Revista de Psiquiatria Clínica, edição de 2018, depois eu também coloco a edição toda na legenda. A percepção de abandono real, o imaginado, está associado a crises emocionais, compulsividade e até a autoagressão. Para mulheres sem diagnóstico clínico, o medo de abandono pode gerar dificuldades em manter relacionamentos saudáveis, gerando ciclos de dependência emocional e insegurança. Além disso, um estudo publicado no Journal of Affective Disorders de 2010 mostrou que jovens que perderam um dos pais e apresentavam medo de abandono tinham maior risco de desenvolver sintomas depressivos, revelando que esse medo pode ser fator de vulnerabilidade para transtornos emocionais. Simbolismo e arquétipo. No simbolismo do feminino, o medo do abandono pode ser visto como uma ferida do coração, um vazio que clama por amor e pertencimento. A deusa Afrodite, que representa o amor, a beleza, a entrega, convida as mulheres a não negarem essa dor, mas em transformá-la em força para cultivar o amor próprio. Como diz a nossa querida Clarissa Pinkola-Estés em Mulheres que Correm com Lobos, a ferida não curada que carregamos é a mesma porta pela qual podemos renascer. Caminhos de cura e práticas espirituais. A espiritualidade pode ser um grande apoio para acolher esse medo. Práticas como escrever cartas para sua criança interior ferida, acender velas, meditar com afirmações de presença, seguranças fortalecem a nossa conexão íntima. Autocompaixão, como ensina Kristin Neff, é fundamental para ser gentil consigo mesma quando o medo surge e não julgar os próprios sentimentos. O processo de cura envolve aceitar o medo, compreender a sua origem, cultivar a segurança emocional a partir de dentro. Um caminho de amor consciente que começa com um olhar gentil de si. Se você ainda sente que isso destrói seus relacionamentos e também destrói a sua autoestima, também seria interessante você procurar ajuda psicológica. Conversar com alguém que possa te ajudar a compreender de onde vem esse medo, se você ainda não consegue identificar de onde é. Moldar a sua percepção da sua história e entender que o que passou, passou. E é necessário, a partir do hoje, fazer diferente do que tem sido feito. Ter menos medo daquilo que ainda nem aconteceu. Mas é isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Hoje acolhemos juntas o medo do abandono, suas raízes, suas dores, a sua força transformadora. Que nesse episódio seja um abraço suave na sua alma, um lembrete de que o medo não precisa mais comandar a sua vida, pois a segurança que você busca começa dentro de você. Você é inteira, você é suficiente, é digna de amor, hoje e sempre. Minhas queridas discípulas de Afrodite, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de comentar ou de apresentar esse conteúdo para uma mulher que precisa ouvir sobre. Que você olha e identifica que sofre deste medo de abandono. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira aqui no Afrodite Podcast ou no YouTube, @TemploAfrodite, ou olhe todas as novidades em nosso Instagram, @Afrodite Podcast. Até!